O reverendo Hamilton Gomes foi o primeiro depoente na CPI da Covid neste dia 3 de agosto, terça-feira, no retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, depois do recesso parlamentar. Ele é acusado de ter se beneficiado de alguma forma ao fazer o intermédio na compra de vacinas entre o governo federal, através do Ministério da Saúde, e empresas privadas. Eu sou a Gisele Federici, jornalista aqui da TV 247, e vou trazer um pouco mais de informações sobre como é que foi o depoimento de hoje do reverendo Hamilton. Por que a gente colocou aí na capa deste boletim do 247 que ele mentiu e que ele chorou? Bom, teve um momento ali realmente em que ele se emocionou, que foi quando o senador Rogério Carvalho, senador Marcos Rogério, desculpa, da base do governo Bolsonaro, que o provocou, e ele chegou a se emocionar. Depois eu vou mostrar esse trecho para vocês. O reverendo Hamilton, no início do depoimento, ele foi tratado com certa credibilidade, os senadores, acredito que foram ali dando uma chance para que ele se explicasse, e houve pelo menos uma tentativa de entendimento de que ele teria sido enganado pelos representantes da empresa Davat, que estava tentando vender a vacina para o Ministério da Saúde. É aquela história das 400 milhões de doses da vacina Coronavac, né, por essa empresa Davat. A Davat dizia que era representante da AstraZeneca, que é a fabricante da vacina, mas não conseguia comprovar isso. E não conseguia comprovar também que tinha 400 milhões de doses, que poderia entregar essas 400 milhões de doses. Então, o reverendo, ele criou uma organização chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENA, essa é a sigla. Apesar de ter o nome secretaria, ela é uma ONG, que ele disse ser humanitária, faz ações em defesa dos direitos humanos, né? E ele, como líder religioso, usa essa organização para projetos humanitários, portanto. Acontece que foi através dessa SENA que ele fez uma comunicação com o Ministério da Saúde e conversou com vários integrantes ali da pasta para tentar fazer essa negociação da vacina. Os senadores tentaram entender por que ele era um meio de campo entre a Davat e o Ministério da Saúde. Então perguntavam: quem você conhece no Ministério da Saúde? Como é que você chegou até lá? Por que você é uma pessoa indicada? Né? Por que você foi usado como intermediário? E ele titubeou muito, né? Chegou a dar declarações e que ele reverteu depois, voltou atrás, admitiu ter feito de ter mentido algumas vezes. Por exemplo, teve o sigilo de um dos representantes da Davat, que é o cabo Dominguete, que já prestou depoimento à CPI. O sigilo dele foi quebrado e havia mensagens no celular do Dominguete que eram do Dominguete, uma conversa entre o Dominguete e o reverendo. E o reverendo chegou até a negar ter escrito, ter enviado algumas dessas mensagens, sendo que é comprovado, né? O sigilo foi quebrado, o acesso ao celular do Dominguete já havia sido feito. Então, o reverendo, em uma dessas mensagens, chegou a dizer ao Dominguete que conhecia e que iria falar com quem manda, entre aspas, com quem manda. Também chegou a dizer numa outra mensagem que a Michelle Bolsonaro havia entrado no circuito. Esses eram trechos de mensagens que foram trazidas pelos senadores hoje. Ele negou, e no caso da Michelle, ele negou ter escrito isso, né? A Michelle é a primeira-dama, esposa do presidente da República. Então, como é que ele falaria isso sem conhecer a cúpula do governo federal? Pois ele disse que não conhecia, que não tinha comunicação, não tinha uma relação com o presidente, nem com ninguém próximo do presidente. Sobre a mensagem
que ele diz, vou falar com quem manda, ele disse que era uma bravata, inclusive orientado pelo advogado que estava do lado dele, que sugeriu que ele respondesse isso. Quem ouviu foi o presidente da CPI, que estava ali ao lado, o senador Omar Aziz, e disse, houve até uma tensão naquele momento, em que o Omar Aziz disse, não, isso não pode acontecer, ele não pode ser orientado pelo advogado. Bom, ele disse que era uma bravata, ou seja, que ele estaria blefando para mostrar que tinha prestígio, que tinha certo poder e círculo na cúpula do governo federal, para mostrar isso para Davat. Acontece que nem com qual objetivo ele conseguiu responder, ou seja, os senadores perguntavam, então tá, mas por que você queria ter prestígio para negociar uma vacina que você também não sabia que existia, né? Enfim, ele se complicou demais nesse depoimento. Os senadores, principalmente de oposição, claro, do chamado grupo G7, que forma ali a maioria do grupo dos titulares da CPI, foram bastante incisivos e encurralaram mesmo o depoente no sentido do conteúdo, né, de tentar entender o que acontecia. As empresas, ele tem 2 empresas com sede nos Estados Unidos, ele não soube explicar quais eram as atividades das empresas, que projetos elas já tinham realizado, né? A Senac, a ONG dele, tem logos ali da ONU e outras entidades de muito prestígio mundial em seu site e também em papel timbrado, assinado por ele, e e-mail, tem todos esses logos. E hoje ficou revelado, inclusive, que essa ONG não tem autorização para usar esses logos. Ou seja, foi escancarada uma forma de se mostrar algo que não se tinha, né? Que era o caso da entidade, da Senar, era o caso da Davat, querendo vender vacinas que não tinha, e era o caso do próprio reverendo ali, tentando mostrar um prestígio que hoje ele disse não ter. Se ele tem, né, com Jair Bolsonaro, ele hoje mentiu e disse que não tinha. Só que algumas coisas vieram à tona ali no momento da sessão mesmo, né? Ele, por exemplo, disse que não tinha fotos com Bolsonaro, que não tinha fotos com políticos próximos do presidente, mas admitiu que já foi filiado ao PSL, partido que elegeu o Bolsonaro à presidência, e que participou da campanha do Jair Bolsonaro ao Planalto em 2018. Mas logo apareceram fotos recentes de inaugurações em sua ONG com a presença e homenagem a Bolsonaro. Então, já havia ali um desmentido em tempo real, digamos assim. Outras versões que foram desmentidas, né, e que ele teve que ali se explicar na hora. Ele havia dito que em nenhum momento negociou com municípios a compra a venda, né, de vacinas. E a CNN, durante a sessão, revelou uma carta da sua ONG, a Senar, com cidades do Acre, municípios do estado do Acre. Essa comunicação foi feita com a organização. Aí a versão dele foi de que foi um diretor da Senar que mandou uma carta, mas que não era exatamente uma oferta, né? E o outro ponto, que é muito grave, e acredito que seja o ponto principal ali do depoimento, é que ele fez um e-mail alterando o preço da vacina da AstraZeneca, que era de $10 a dose, para $11 a dose. Né, tem um cálculo aí, que é $1 a mais, que bate com a versão que o Dominguete revelou no seu depoimento à CPI, antes do recesso, em que ele disse que o governo estaria cobrando uma propina de $1 por vacina para comprar o imunizante, né? Isso não ficou comprovado, mas esse cálculo de hoje, dessa alteração no preço da vacina, bate, portanto, como eu disse, com esse cálculo do Dominguete, de 10 para $11 a dose. É estranho, e muitos senadores questionaram por que o reverendo foi quem fez essa comunicação para o Ministério da Saúde. Porque um reverendo, dono, fundador, presidente, enfim, de uma ONG,
era quem estava comunicando a alteração de um preço da vacina e não a empresa privada que estaria vendendo a vacina, né? Eles tentaram entender de todas as formas, mas ele não respondia, ele engasgava e no fim não conseguiu trazer uma resposta satisfatória sobre isso, né? E a questão aí são dois pontos bem importantes. Um, que ele fez essa comunicação, portanto, essa negociação, porque o reverendo, né? E aí torna a pessoa dele, o papel dele suspeitíssimo nessa história, e também o fato de ter elevado o preço da dose da vacina. Durante a sessão também, a CNN divulgou um comunicado do CEO da Davat, o Cárdenas, Herman Cárdenas, que fica nos Estados Unidos, em que ele nega ter alterado o valor da vacina para $11, dizendo que sempre foram $10 e que o reverendo sabia disso. Então, ele foi também desmentido ao vivo, né? O que eu gostaria de mostrar para vocês é esse trecho da sessão em que ele se emociona, como eu havia contado para vocês aqui. Então, eu vou mostrar esse trechinho. Se quiser fazer uma ponderação, porque Vossa Senhoria usou agora há pouco uma palavra que mexeu muito aqui com as pessoas, que chocou as pessoas, quando falou da bravata. Às vezes, tentando demonstrar relacionamento, demonstrar nível de proximidade, talvez seja o momento para fazer um juízo de meia-culpa. Porque o que liberta, o princípio fundamental que nós seguimos, é a verdade. É a verdade. E Vossa Senhoria conhece a verdade. Conhece a verdade dos fatos e conhece a verdadeira verdade. Então, eu queria lhe dar a oportunidade para fazer uma fala nesse sentido e dizer a essa CPI e ao Brasil: se arrepende? Foi vítima? Partícipe? Qual o seu real papel em tudo isso? Nobre senador, Marcos Rogério, e a minha família, todos são pastores, meus irmãos. Eu nasci no berço evangélico, fui presidente de jovens, fui presidente trabalhei, a primeira igreja que eu construí foi num lugar afastado, na roça, mesmo tendo conhecimento, ali eu fui pastor por muito tempo. Eu creio que foi o maior erro que eu fiz, foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim que eu estava enfrentando a perda de um ente querido da minha família, e eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, assim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Vamos lá. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Mas eu estou aqui para voltar e dizer o que eu preciso. Quem me conhece sabe, lá na minha igreja, eu tiro o meu sapato. Eu dou o meu sapato para pessoas carentes que chegam lá. Tudo que eu tive, eu vendi. Foi esse o trecho em que o reverendo se emocionou. Quem começa a falar ali perjúrio, acusá-lo de perjúrio, foi o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. E vou te falar, esse choro não colou muito, não. Depois os senadores, principalmente o Omar Aziz, falaram: por que o senhor está... O senhor está arrependido de quê? Está protegendo quem? Enfim, essa pergunta veio algumas vezes, né? Quem o senhor protege que não está aqui contando para a gente com quem o senhor tinha relação lá no governo?
mas isso não foi adiante, a denúncia não foi explicitada, ele realmente tentou se proteger, não conseguiu, né? Ficou muito descarada a mentira, as diversas mentiras que ele trouxe para os senadores foram ficando irritados e ele acabou se prejudicando a sua imagem, a imagem da sua ONG, e não entregou ninguém, né? Mas mostrou aí que há, de fato, um grande esquema e tentativa de compra de vacina que não eram, de fato, vacinas e que poderiam ter valores a mais do que o oferecido. Então, esse foi mais um Boletim 247. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, compartilhe, divulgue, dê um like para que a gente seja melhor distribuído aqui no YouTube. E se você gostar da TV 247, se inscreva no canal para receber as nossas notificações. E se puder ser membro também, contribua com a mídia independente. Valeu, gente. Obrigada. A gente volta a qualquer momento com mais notícias.